Não. Meus irmãos, boa noite a todos e a todas, a graça e a paz perfeita de Cristo. Amém, Jesus. Mais uma quarta-feira nós estamos aqui, né, meus irmãos? Firmes com Cristo, louvando ao Senhor e bendizendo o nome do Senhor. Que bom poder compartilhar o Evangelho com vocês. Boa noite aos irmãos do Facebook, que vão nos ouvir, que vão nos ver, do YouTube. Todos que estão nos vendo, Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos para a glória do Senhor. Hoje, mais uma quarta-feira, para nós, a família IBRVA, foi um dia difícil, porque nós sepultamos uma grande amiga, uma irmã querida, a irmã Maria Lina, saudosa Maria Lina, que tanto nos fez bem, com amizade, com carinho, com respeito, não é? Mas aprove o Senhor recolhê-la, né? Recolheu ela para que ela chamou para si a que são dela, o que são delas, né? Que são dele. Então o Senhor chama os que são dele. Então se o Senhor chamou, aprove o Senhor que foi a vontade dele recolher a tua serva. Mas ficamos um pouco tristes como pessoas, como humanos, como amigos, porque foi uma perca muito grande, né? A gente tinha uma proximidade muito grande com a irmã. Mas, ao mesmo tempo, nós, como cristãos, estamos esperançosos, felizes, porque ela está no seio de Abraão, junto aos braços do Pai, lá na glória, não é? O corpo que ficou aqui, que nós enterramos aqui, é só um corpo físico, ele vai apodrecer, ele vai estragar, mas o espírito, ela está lá com o Pai, né? Está firme, e nós ficamos muito felizes, porque certamente todos nós iremos para lá, não é? Em algum momento. Eu quero deixar também o bem-vindo para o irmão Ricardo e a família também que está conosco, irmão Luando, irmão Ricardo. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Que bom ter os irmãos conosco. Bem, hoje nós propomos um tema muito pertinente para o dia de hoje, que eu quero falar um pouquinho sobre a brevidade da vida. E quando a gente perde alguém ente querido, eu mesmo confessei hoje, na verdade ontem, para a Madalena Negona, todas as vezes que quando eu vou fazer um velório de alguém, alguma pessoa morre, a gente tem que ir lá cuidar, fazer os préstimos, né? Eu fico muito reflexivo, eu fico pensando muito no futuro, com a minha família, com os meus filhos, e me bate uma preocupação, não é? E hoje, desde ontem, mas ontem e hoje também, eu preocupado com essa questão, pensando, orando ao Senhor, Senhor, tu tem para nós, né, Senhor, misericórdia de nós, o mundo está tão difícil, muitas pessoas morrendo. Eu até comentei para os irmãos aqui algumas salas anteriores que eu cheguei a fazer 7 velórios de março a agosto de 2020, não é? E eu até falei para Deus, Deus, eu não aguento mais fazer velório porque tá me afetando psicologicamente. Mas rapidamente o Senhor teve misericórdia de mim e me deu graça e eu tive força para continuar. Já fiz o primeiro de 2021, infelizmente, né? E acredito que o Senhor vai me dar força para me fazer os demais, se assim o Senhor nos permitir. Como pastor, como ofício de ministro do Evangelho, não tem jeito. Pensando em morte, pensando pensando no final da vida, a gente pensa na brevidade da vida. E eu, estudando sobre esse tema, nós vamos descobrir juntos aqui agora que a Bíblia tem vários textos do Novo e do Antigo Testamento falando sobre a brevidade da vida. A primeira reflexão que eu e você, nós temos que aprender sobre esse tema é que a nossa vida é curta, não é? A nossa vida ela é muito breve. E eu e você, nós temos que perceber essa importância da vida. Por ela ser breve, nós temos que aproveitá-la de forma coerente, de forma bíblica, não é? E com uma intensidade que a própria Bíblia e a palavra nos ensina. Mesmo porque a primeira consciência que nós temos que ter sobre a vida é que a vida pertence a Cristo. Embora nós estejamos respirando aqui, né?
Dá um suspiro aí, bem forte. Vamos lá. Estamos respirando, né? Pois é. Esse ar pertence a Cristo, pertence a Deus, esse ar. Esse corpo, o seu corpo, a nossa vida, a nossa mente, pertence a Deus. E por isso, nós temos que pensar, não é? O mesmo Deus que dá a vida é o mesmo Deus da morte. Como assim, pastor? Porque Deus detém a morte em suas mãos, né? Assim como a Bíblia disse que Deus, ele detém a chave do inferno, por exemplo, né? Embora o inferno não é um lugar bom, mas ele foi criado por Deus. Da mesma forma, a nossa vida, lá em Gênesis, Deus soprou em nosso nariz o fôlego de vida do pó da terra, né? Mas formou a vida. Então, a nossa vida pertence a Deus. Por isso, nós precisamos buscar e pensar sobre a brevidade da vida. Vamos ler um texto? Vamos falar sobre isso? Vamos lá. Eu achei aqui um texto interessante, Salmos 39, né? Na verdade, Salmos não tem capítulo, Salmo é livro, né? Salmos 39. Abre comigo aí, por favor, queridos e queridas, por gentileza. Todo esse salmo vai falar sobre a brevidade da vida. O interessante é que nesse salmo, o irmão Davi, o salmista Davi, ele dá uma pausa, né? Ele começa a falar sobre a brevidade da vida, ele dá umas pausas, uma pausa, e faz uma reflexão da sua própria vida. Então, esse texto é um texto que dá para aplicar nos dias de hoje, por exemplo. É um texto extremamente aplicável, porque muito provavelmente eu já pensei sobre isso ou você já pensou. Se não pensou, eu convido você a pensar sobre a brevidade da vida. Diz assim o texto, vamos ver? Eu disse, vigiarei a minha conduta e não pecarei em palavras. Porei mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Enquanto me calei, resignado e me contive inutilmente, minha angústia aumentou. Versículo 3. Meu coração ardia-me no peito, e enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Então comecei a dizer. Aí ele vai começar a falar só um pouquinho da brevidade da vida. Olha que legal isso. Olha que reflexão linda. Versículo 4. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil eu sou. Então aqui Davi já pede assim, para que Deus possa mostrar claramente, ou para que ele tivesse essa consciência clara que a vida é breve e os dias passam rápidos, não é? E aí ele começa a refletir dizendo o seguinte, porque ele é tão frágil, né? Porque eu sou tão frágil, eu preciso saber. Eu preciso falar sobre isso com você, Senhor. Versículo 5. Desde os meus dias, o cumprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Então aqui Davi reconhece de que a minha, a sua vida e a vida dele pertence a Deus. Se a gente remeter esse texto para Gênesis no sopro, esse sopro que eu estou falando é o sopro de vida, né? Que lá em Gênesis revela a nós. Então aqui prova para mim, para você e para nós que nós não somos nada sem Cristo. E muitas vezes requer uma pressa em nossas atitudes concernente a Deus, porque a vida é breve, é curta a vida. Versículo 6. Sim, cada um vai e volta com a sombra, e vão se agita, amontoando riquezas sem saber
quem ficará com ela? Aí ele fala um pouquinho da questão do dinheiro, né? Aquele que se apega ao dinheiro, aquela coisa toda, né? Que o dinheiro se vai rápido, mas a vida também vai rápido, né? Versículo 7. Mas agora, Senhor, que hei de esperar? Fez uma pergunta. Minha esperança está em ti. Versículo 8. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim um objeto de zombaria dos tolos. Estou calado. Não posso abrir a boca, pois tu mesmo disseste isso. Afasta de mim o teu açoite. Fui vencido pelo golpe da tua mão. Versículo 11. Tu repreendes e disciplinas o homem por causa do seu pecado. Como a traça destrói os que eles mais do que ele mais valoriza. De fato, o homem não passa de um sopro. Mais uma vez ele disse. Deu mais uma pausa e refletiu. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indirigente ao meu lamento, pois sou para ti um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim os teus olhos, para que eu volte a ter alegria, antes que eu vá e deixe de existir. Davi estava dizendo para ele mesmo, refletindo com ele mesmo, que a vida é curta e que ele precisava do auxílio de Deus. Ele precisava que Deus estivesse com ele nessa brevidade da vida. Irmãos, quantas coisas nós temos vivido, temos passado, mas o Senhor hoje nos chama a pensar que a nossa vida é curta, não é? Aqui na Terra. Quando a gente vai para Paulo fala que nós somos estrangeiros, nós não somos dessa terra. Nós estamos aqui de passagem. Tá? Se Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, ele tem um propósito para nós de salvação. Porquanto, nós estamos aqui de passagem. Então, irmãos, aproveite esse pouco tempo que nos resta, não é? É que parece que a gente tem a vida toda pela frente. Hoje o pastor falou uma coisa interessante lá, que ser jovem não é sinônimo de libertinagem ou liberdade da vida. Ser jovem, ele não falou com essas palavras, mas ele quis dizer isso hoje na orientação lá no velório, na cerimônia. Um outro pastor que estava lá. E ele disse o seguinte, que ser jovem não é sinônimo de irresponsabilidade. Ser jovem é sinônimo de compreender que a vida é breve e que nós devemos se voltar ainda jovem para Deus. Ele disse uma coisa interessante, que até que eu ratifiquei o que ele disse, que ele disse que as nossas vidas, nenhuma de nossas vidas, dos bilhões de habitantes da Terra e do mundo, foge do controle de Deus. Deus conhece a cada homem e a cada mulher. E eu ratifiquei, concordei com ele na minha fala, dizendo que realmente Deus é um Deus soberano, que detém a minha, a sua e todas as vidas, todas as pessoas na palma da sua mão. Soberano. Então, essa reflexão nos faz pensar de que nós não temos que perder tempo de glorificar o nome do Senhor, de buscar a Deus de dia e de noite, de louvar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de continuar orando pelos nossos entes queridos, de orar por nós mesmos, de orar pelos nossos líderes religiosos, nossos líderes governamentais, que seja. Nós devemos buscar Deus em todas as situações das nossas vidas. Vocês estão vendo essa imagem aí atrás de mim? Várias etapas da árvore, né? A árvore é plantada, como nós nascemos, né? E nos tornamos crianças, não é?
Olha lá, as crianças brincando com um balão, tá vendo lá? Depois nos casamos, a árvore está um pouco mais madura, não é? Depois a árvore dá frutos, não é? Tá lá, ó, tá vendo lá? Não é? E aí nós vamos ver aqui nessa imagem a sequência da vida. Vai ter momentos da nossa idade que a gente vai produzir muitos frutos, não é? Mas a última parte da vida é de que nós vamos murchar, nós vamos morrer. Então, todos nós vamos nascer e morrer. Não é? Não vai ter jeito. Nós vamos ter que morrer. Por quê? Porque assim é a vontade do Pai. Não é? Então, nós não temos que ter medo da morte. Não. Nós temos que ter medo e ter temor da brevidade da vida. De não utilizar essa vida aqui que nós temos na Terra, que é curta, para glorificar a Deus. O nosso pensar, o nosso falar, o nosso andar, a nossa mente, a nossa família, não é? Nós temos que pensar sobre isso. É importante pensar sobre isso. Eu queria ler outros textos com vocês, para você ver como Deus fala muito sobre esse tema nas Escrituras. Vamos ler? Vamos lá? Vamos lá. Abra comigo, por favor, o seu texto aí. Deixa eu ver. Gênesis 18, 27. Vou falar bem rápido, a gente lê bastante texto, tá bom? Lá, Abraão vai dizer o seguinte: eu sou pó e cinza. O que isso quer dizer? É rápido, né? Vamos lá. 2 Samuel 14, 14. Diz assim: porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se pode ajuntar mais. Está falando da morte, todos nós vamos morrer, não é? Vamos lá, outro texto. Jó, livro de Jó, capítulo 7, versículos 6 e 7. Diz assim: os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão, e chegam ao fim sem esperança. Lembre-te de que a minha vida é um sopro. Aí, ó, Jó falando que a nossa vida é um estalo de dedos, né? Pertence a Deus, é rápido, é um sopro, né? Falando, remetendo mais uma vez a Gênesis, lá no sopro de vida. Um outro texto interessante também é Jó 14, versículo 1 e 2. O homem nascido da mulher é de poucos dias e cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha. Foge também como a sombra e não permanece. Os irmãos entenderam, irmãos? Aqui está dizendo a nós a brevidade da vida. Nós nascemos, crescemos, nos casamos, ficamos maduros, temos frutos, nossos filhos, né? E morremos. Tá bom? Salmo 144, versículo 4, diz assim: o homem é semelhante a um sopro, os seus dias são como a sombra que passa. Olha aí, gente. Então, todos esses textos estão falando um pouquinho sobre a brevidade da vida. Um outro texto também está lá em Provérbios 27, versículo 1. Tá? Olha que legal isso. Não te glories do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Ou seja, a nossa vida pertence a Deus. Hoje eu estou aqui falando com vocês nessa sala de oração, mas amanhã eu não sei se de repente eu estarei morto, por exemplo. Se Deus vai querer me recolher para a sua glória, né? Se tratando de brevidade de vida, e se a vida pertence a Deus, ele tira, ele chama quem ele quer, quando quer, não é? Eu até falei para alguns irmãos que a doença, o acidente, a velhice, são desculpas para a morte, né? São acontecimentos para a morte, porque a morte está sob o domínio de Deus. Então Deus nos chama conforme Ele quer e quando Ele quer. Irmãos, a vida é curta. Vamos amar mais as pessoas.
vamos glorificar mais ao Senhor. Vamos nos respeitar mais em Cristo Jesus, não é? Vamos aproveitar esse pouco tempo de vida que nós temos para dizer, Senhor, Tu és o meu Redentor e vive para todo sempre. Vamos colocar Cristo no centro da nossa vontade. Vamos colocar Cristo no centro do nosso querer, do meu fazer, do meu ser, do meu perceber. Então, tudo em nós pertence a Deus. Então, hoje, a nossa reflexão é essa. Não deixe de servir a Jesus, não deixe de glorificar Jesus. E não tenha medo da vida, não tenha medo da morte, porque a morte faz parte da vida, é uma consequência da vida, né? Nós nascemos e morremos. Agora, nós temos que, uma vez que nós fomos salvos, nós temos que fazer as boas obras para glorificar o nosso Deus. Mesmo porque, mais uma vez, nós não somos dessa terra. Nós somos estrangeiros, estamos de passagem aqui. Que isso não significa que nós não temos o nosso compromisso como seres humanos, como cristãos. Nós temos que exercer em Cristo a nossa cidadania aqui na Terra, não é? Para que nós possamos sempre, tempo e fora de tempo, ou melhor, em tudo, quer comais, quer bebais, tudo que nós vamos fazer, seja para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Esta é a pequena reflexão que eu queria falar com os irmãos, para a gente perceber que a nossa vida é breve, mas a intenção não é deixar você preocupar, pelo contrário, é deixar você ciente de que a morte é uma consequência da vida, embora ninguém está pronto, né? Eu acho que ninguém se prepara para a morte. Essa é a grande verdade. Isso humanamente falando, tá, gente? Humanamente falando. Mas quando nós estamos em Cristo, a gente começa a ser um pouco mais maduros, né? De pensar de que iremos um dia, não é? Mas de que forma iremos, né? Nós temos que pensar também que legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para a próxima geração ou para nessa geração mesmo, né? Qual será o meu exemplo para essa geração, por exemplo? Qual será a minha atitude que glorifica a Deus, que serve para os meus filhos, que serve para o vizinho da esquerda, da direita? Então, isso é pensar sobre a brevidade da vida. É saber que Deus está no controle e nada foge do seu controle. E que isso não quer dizer que nós não temos responsabilidade de nos mantermos santo, ou melhor, no processo de santidade, buscando a Ele, né? E sendo testemunha dele, glorificando a Ele com as nossas ações, com nossos gestos, com o nosso pensar. Amém, meus irmãos? Vamos abrir os microfones, vamos fazer as pedidas de orações. Quem quer fazer os pedidos de orações? Vamos lá, pede aí, Louge, rapidinho, que nós estamos 5 minutinhos para acabar. É o tempo. Eu quero pedir oração, que eu vou fazer uma viagem breve agora esse fim de semana, com meu irmão lá, o estado dele piorou, e foi resolvido tudo hoje. Ele não me ligou, disse, depois que eu cheguei, e já vou ter que ir lá de emergência, mas volto na quarta-feira da outra semana, na quinta eu já estou aqui, e peço oração para que tudo faça a vontade de Deus. Amém, minha irmã? Vai em paz, vai em segurança, vamos orar pela sua viagem assim, viu? Que Deus te abençoe, você seja luz e bênção lá nos seus familiares. E sempre entenda que nunca se cumpre a nossa vontade, mas a vontade do Senhor. Então, ore para que se cumpra a vontade dele através de você. Amém? Amém. Irmã Fátima, irmã Menezes. Pastor, eu quero fazer pedido de oração para minha tia que está internada lá em Anápolis. Ela caiu, quebrou o punho. Está desde quinta-feira internada. Ontem foi transferida para Anápolis, esperando um ortopedista para fazer a cirurgia. E ela já tem mais de 80 anos. É idosa, né? Tá. E o pulso é um local muito difícil, porque é complicado no pulso, né? Bem complexo. Não é a primeira vez que ela cai e quebra, só que antes ela era mais nova, né? Agora... É mais difícil recuperar, né?
Mas eu creio, irmão, que ela vai recuperar sim. Deus tem misericórdia da vida dela, viu? Vamos orar pela sua tia, sim. E também pedir pela família da Maria Lina. Que Deus possa dar o conforto. Amém. Pela Priscila, o esposo dela, a netinha, as irmãs, os irmãos, né? Vamos orar sim, por conforto, né, irmã? Com certeza. Porque é difícil. Por mais que a gente sabe que a única certeza que a gente tem é essa. É verdade. A gente está de fora sofre, quem está dentro, né? Mais o sofrimento é maior, né? Boa lembrança. Vamos orar sim, viu? Madá, peça aí, negona. Oi, eu queria pedir pela família, né, da Maria Lina, assim, não só o conforto, mas a salvação da família dela, né? Porque, pelo que eu sei, eu acho que só a Priscila e algumas primas que são evangélicos, né? As irmãs delas que tem hoje, acho que nenhuma serve a Deus. Então, orar pela salvação delas, né? Pelo conforto e salvação da família. Perfeito, irmã. Vamos fazer isso. Inclusive, hoje, eu acho que na reflexão bíblica hoje, lá no enterro, no sepultamento, foi muito claro o que Deus quis falar. Eu não tenho dúvida que a semente do evangelho foi plantada nos corações lá, viu? Mas foi mesmo. Mais alguém, gente? Madalena Mello, irmã Ricardo e família quer pedir oração? Irmã Marina. Pode pedir, gente. As orações. Sim, Sarinha. Eu queria pedir oração pela minha avó, pela minha família, né? Sou de Cristo, todo mundo está em casa. Minha avó está muito preocupada. Eu quero sair de casa. Tá bom, bebê. Vamos orar sim, viu? Pela sua vovó. Eu quero pedir pelo Joab. Questão mentalmente, né? Porque ele também está muito triste com relação à notícia que recebeu do primo dele, faleceu lá em Paracatu. Aí o corpo está vindo para cá, para Caju para poder fazer o enterro, né? Uhum. Aí, em seguida, recebeu notícia, logo em seguida que o pai desligou, recebeu notícia que o amigo dele de infância também faleceu. Oh, Jesus. Meu Deus! Foi trabalhar hoje super arrasado, né? Também porque não pôde comparecer no enterro da Maria Lina, não pôde faltar. Mas pedir por ele, né? Pela família dele, que os familiares que Deus venha confortar o coração. Como os demais pediram aí pela Priscila, né? Só quero complementar aí que dê forças. Amém. Porque não é fácil perder uma mãe, um ente querido, ninguém está preparado. Vamos orar sim, minha irmã, com certeza, viu? Gente, nosso tempo está bem curtinho, nós temos 1 minutinho para orar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós aprendemos hoje sobre a brevidade da vida, Senhor. Nós queremos estar firmes em Cristo, porque nós sabemos que o final da nossa vida é a morte. Mas nós queremos morrer com Cristo, firmes em Cristo. Ó Deus, Tu conheces as necessidades de cada um dos meus irmãos. Dá o conforto, dá o alívio daqueles que perderam seus entes queridos, perderam alguém da família, aqueles que estão doentes, internados, Senhor. Tu é um Deus que cura, Tu é um Deus de glória, Tu é um Deus de paz. Tu és um Deus de misericórdia, conforme a Tua vontade. Nós unimos a nossa fé e oramos aqui nessa sala de oração, para que Tu possa se cumprir, Senhor, em cada família, em cada pedido de oração. Ó Deus, que a Tua mão poderosa esteja estendida a cada um. A Tua vontade seja boa, perfeita. Nós somos carecidos da Sua misericórdia. É nisso que cremos, num Deus que Tu pode, que Tu sabe. Nós colocamos a nossa vida, que é breve, nas Tuas mãos.